Olá pessoal, mais uma vez eu quero fazer um vídeo curto a respeito de um assunto que muitas vezes fica difícil a pessoa entender, sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aqui eu coloquei o texto, como está escrito em Mateus 3,11, também tem no Evangelho de Lucas. Coloquei o texto aqui como ele está escrito na forma original e nós vamos falar sobre o assunto. O que acontece? Alguns teólogos, não poucos, conhecidíssimo, como no programa que alguns devem conhecer, que tinha narrado a 105.7, que era um programa de perguntas e respostas sobre a Bíblia, o pessoal chamava de Bíblia, e perguntaram certa vez sobre esse fogo, o que seria esse fogo, e eles deram uma explicação. O Elias Soares falou que esse fogo, na verdade, não é um fogo espiritual, não é um fogo do Espírito. O que seria esse fogo? Esse fogo, na verdade, seria um fogo do inferno, ou seja, que Jesus ele batiza a pessoa com o Espírito Santo ou com o fogo do inferno, entendeu? Que seria a condenação, que seria diferente, E eu estou com um livro aqui, depois eu vou deixar a foto da parte que está falando sobre o que eu vou dizer aqui, do John Dodson, Aprenda o Grego do Novo Testamento. Ele foi há muitos anos, eu comecei a estudar o Novo Testamento, as escrituras todas nas línguas originais. Ele me serviu muito, foi muito útil, tirou muitas dúvidas, me esclareceu bastante coisa. E ele diz na página 370, eu vou ler aqui o que ele diz na página 370 a respeito desse texto. Ele diz assim, em Mateus 3:11, aí está o texto escrito aqui em grego, Autós, mas baptista em pneuma diagio caipiri. Batismo com o Espírito Santo não é algo separado do batismo com fogo. Um tradutor tem de considerar, traduzir, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, da forma como é traduzida na Bíblia por João Ferreira de Almeida, deixando para o comentarista a tarefa de explicar o idiomatismo hebraico, explicar a cultura que o pessoal tinha naquela época, ou adotar uma tradução do tipo. Aí ele fala que a pessoa pode adotar a tradução do tipo: ele batizará vocês com o fogo do Espírito Santo, ou ele batizará vocês com o Espírito Santo ardente. Ou seja, o que o John Dobson está explicando nesse livro? Ele está explicando que, pela construção da frase, esse fogo aqui no final, aqui está o texto da forma como ele foi escrita, originalmente no grego, e aqui está a transliteração exata, de palavra por palavra. Quando ele fala aqui fogo, que é pir, que vem de pirotecnia, quando você vai falar assim, show pirotécnico, vem de pir é fogo. Ele usa pir, que é uma forma dativa. Esse sufixo aqui no final, a letra iota, ela indica que o fogo é uma qualidade do Espírito, que é o que ele está explicando no livro. Ele está explicando que a tradução mais clara seria: ele nos batizará com o Espírito Santo ardente. Ou seja, o fogo não é separado do Espírito. Só que o texto, ele usa a expressão caia, que é a conjunção dele. Aí por isso que alguns, o João Ferreira de Almeida traduziu, como ele traduzia muito literalmente, para não fugir da forma mais literal. Mas por que o texto é usado por Caio? Porque o Caio aparece muito no Novo Testamento, essa conjunção dele, entendeu? Só que a maioria das vezes ela não é traduzida e não deve ser traduzida. No português a gente não precisa ficar falando toda hora o erro. Eu fui ali e comprei pão, e comprei maçã, e comprei banana. No português você não precisa, eu falo, eu fui ali, comprei pão, banana, manteiga e tal. No grego não. Como eles tinham a cultura que veio do idioma hebraico, como eles falavam grego naquela época, eles precisam desse reforço, toda hora ficar dizendo e. Tanto que quando Jesus enviava os discípulos, o texto diz assim, que Jesus enviou os seus discípulos e disse. Ou seja, aí quem lê dá a intenção que Jesus primeiro enviou e depois disse, como se fossem coisas distintas. Não foi. Ou seja, o correto seria que ele enviou os seus discípulos com a seguinte instrução. Seria o mais correto para você entender. Não que a tradução esteja incorreta, mas a tradução não deixa claro o que o texto queria dizer. Entendeu? O mesmo texto está em Apocalipse 8:8, quando fala que caiu fala assim, um anjo tocou a trombeta e caiu do céu. Eu vi como uma montanha caindo de fogo. Ou seja, indicando que o fogo era uma qualidade da montanha. E eu estou aqui nessa explicação. Eu vou ver se eu deixo aqui o link na descrição para os irmãos que quiserem
acompanhar, esse livro ainda existe, né? É bem antigo, comprei há muitos anos, mas eu vou deixar a página em questão, que tem a explicação dele. E para ficar claro, então, resumindo, o que Jesus quis dizer, o que o João Batista quis dizer é o seguinte, que ele batizava com água para arrependimento, mas que Jesus Cristo batizaria com um Espírito Santo ardente, ou seja, o fogo não é separado do Espírito, ou seja, o fogo é a qualidade do Espírito. Ou seja, a interpretação de alguns teólogos que dizem que esse fogo seria o fogo do inferno está redondamente, completamente equivocada, não tem como. E o mais correto na tradução seria dizer Espírito Santo ardente. Eu vou agradecer os irmãos, vou fazer um outro vídeo também, falando sobre um outro assunto, vídeos pequenos. Falou pessoal, beleza, obrigado.